Vamos falar então um pouquinho a respeito dos seus livros, exposições, né, que são o carro-chefe, né, do seu trabalho, né? Bom, o seu trabalho é difícil até falar, né? Que ser extremamente reconhecido, né? Um trabalho premiado, né? Afinal, quantas pessoas que você que está nos assistindo que você conhece que já ganhou um prêmio Jabuti, né? Então, realmente é um trabalho bastante reconhecido. Eu acho isso bastante interessante e importante mesmo esse reconhecimento, né? Por conta do fato de você ter essa força, né? Já logo na sua. Eu me lembro muito bem, né? Eu não pude participar de todos os lançamentos dos livros, eu fui em alguns dos lançamentos dos seus livros, mas eu me lembro muito bem, acho que se eu não me engano foi em 2008, ou 2009, acho que foi 2008, o lançamento do seu livro Noite Luz, né, que seria aquele, como se fosse a estreia, eu acho que foi o seu primeiro livro, não foi? Isso, sim. Então, foi ali se eu não me engano, foi ali na Praça Roosevelt, se eu não me engano, Isso, sim, né? lá mesmo. Tava lotado ali que a gente já começou a sentir esse orgulho de você, porque né, era o nosso amigo ali vencendo, né, dessa trajetória, porque é difícil você alcançar esse primeiro passo, né? Talvez o segundo, o terceiro não seja tão difícil, não sejam tão difíceis quanto esse primeiro passo de você lançar o seu primeiro livro, né? Me Sim. conta um pouquinho a respeito disso. Como é que foi esse primeiro passo aí de lançar o Noite Luz? Como que foi esse processo? Muito bem. Então, eu comecei a elaborar algumas histórias em quadrinhos, isso no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E Uhum. aí, em 2001, 2002, acho que 2002, foi quando eu comecei a publicar histórias em quadrinhos. Tá. Inicialmente numa revista chamada Quadreca, lá Isso. da ECA. Uhum. Publiquei, eu acho que em 2 números, 2 edições, e depois na revista Front, uma Sim. revista aqui de São Paulo também, que teve diversas edições, eu acho que mais de 15 números ao total. Uhum. E eu comecei a publicar no número, acho que 10 da revista Front, algumas histórias razoavelmente curtas, com cerca aí de 15 páginas por aí, Tá. falando sobre já um contexto bem urbano, tinha muito a ver com algumas experiências minhas em São Paulo, nessa rotina de office boy também. Muita coisa influenciada pelo músico e cineasta, não é, que é o Kiko Dinucci. Fico As de primeiras noite lá, histórias que querido eu fiz também. eram, sim, grande músico, não é, grande Uhum. pesquisador, pessoa muito competente no que faz. Uhum. E um grande poeta, não é? Incrível. Sim, Incrível. maravilhoso, ele é muito bom. E o Kiko, ele já conhecia, não é? Nessa época da graduação, na verdade, antes, quando eu estava no curso técnico lá no Carlos de Campos, ele já estava muito avançado, né? Então ele me falou de Plínio Marcos, me falou de Geraldo Filme, quando eu não Uhum. estava nem sonhando em entender a obra dessas pessoas. Então isso me abriu um mundo muito interessante de repensar a cidade de São Paulo também, as formas de abordar essa cidade, não é? Então, essas primeiras histórias foram publicadas na Quadreca, depois na Front, depois em algumas outras revistas mix, como a Grafite, que é de Minas Gerais, e a Ragu, que é de Pernambuco, e depois, em 2008, foi quando eu reuni essas histórias para uma publicação minha. Uhum. Um livro com cerca de acho que são 112 páginas, com umas 6 histórias, Uhum. envolvendo uma boate que tem esse nome fictício, não é, de Noite Luz. Uhum. E tudo isso eram histórias que surgiram a partir de relatos de amigos, lendo coisas no jornal, ou às vezes a partir de observação de coisas que eu via no dia a dia. Fui reunindo essas histórias, elas foram Uhum. se tornando alguns quadrinhos publicados em diversas revistas, e aí somei com mais algumas outras histórias inéditas, e isso virou o livro Noite Luz, de 2008, publicado aqui
em São Paulo, pela editora Via Lettera, inicialmente, e publicado também, por coincidência, né, também foi publicado lá na Argentina. Primeiro foi publicado, inclusive, na Argentina, por uma editora chamada Exabrupto, isso. E depois, um mês depois, em setembro de 2008, aqui em São Paulo, no Brasil. Isso é interessante. A Dani Sofia fez uma pergunta também a você, relacionada a isso, né? Porque hoje já são muitos livros, né, que se seguiram Noite Luz, e vários, né, já foram publicados aí em outras línguas. Ela pergunta, né, quantas línguas que já foram traduzidas esses seus livros, né? Em quantas línguas? Acrescento também o fato de que, por coincidência, eu conheci a Lea Hübner, né? Que é a alemã, sua tradutora. Que curioso, ela comentando comigo a respeito do... A gente estava conversando sobre 1000 outras coisas, e ela do nada, ela perguntou, então eu estou traduzindo, né, um quadrinista, e o Marcelo de Salem, eu conheço o Marcelo, há muitos anos, ela foi no Museu Afro, né? Isso, que interessante, e eu soube por ela, que eu fiquei bastante feliz por isso, né, na época. Isso foi, acho que num dos primeiros livros seu. Eu não me lembro agora, qual deles que foi que ela traduziu, mas enfim. Ela traduziu os 2 livros. Ela traduziu Cumbi e Angola Janga. Exato, foi na época do Cumbi, então, né? Foi na época do Cumbi que ela comentou isso. Cumbi, ele foi publicado em 6 países, além do Brasil. Foi publicado em Portugal, na França. Ele foi publicado também Portugal, França, Itália, Áustria, Espanha. Isso. E já falei também, Itália, não é? No caso do Angola Janga, também foi publicado em 6 países. E além desses, também Estados Unidos, né? Os 2 livros foram publicados lá nos Estados Unidos. Algumas vezes eu acompanhei, tive contato com os tradutores, como é o caso da Lea, que é uma tradutora do português para o alemão. A Lea, ela veio aqui para o Brasil, inclusive, acompanhou, fez alguns cursos lá na Flip, em Paraty, uma pessoa adorável, muito interessada, a gente conversou bastante sobre essas obras. A Lea, ela fez esse contato com a editora austríaca, que é a Baruch Books, e a Baruch Books publicou em alemão, tanto na Áustria, quanto também em Berlim, e na Alemanha. Esse livro, o Cumbi, depois ele foi publicado também lá nos Estados Unidos, em 2017, com o título Run for It, e aí lá ele acabou ganhando o prêmio, Eisner. E depois o Angola Janga, ele foi publicado na Áustria, enfim, em alemão, e ele ganhou uma premiação lá do Rudolf Dirks Awards, uma premiação alemã para obras estrangeiras, e aí tem uma categoria específica que é para as obras estrangeiras da América Latina. Ele entrou dentro dessa categoria. E teve outras premiações também, né, no caso do Angola Janga, principalmente. Sim. Tem essa edição norte-americana, teve esse título. Como é que você participou por que teve esse novo título? Teve alguma razão específica para ter essa diferença? Foi a escolha da editora. Entendi. Isso foi a escolha da editora. Tá. O livro, não é? O Cumbi, Run for It, e também o Angola Janga, os 2 foram publicados nos Estados Unidos por uma editora muito relevante para a área dos quadrinhos, que é a Fantagraphics. A Fantagraphics era uma editora que, 20 anos atrás, eu via, não é, algumas edições, assim, às vezes em feira, bibliotecas, ou mesmo na internet, e você ficava sonhando, não é?
de, vamos dizer assim, um dia talvez ser publicado por uma editora assim. Era simplesmente um sonho bem distante. Mas o livro, ele chegou, não é, até a mão dos editores lá, eles gostaram do material e resolveram publicar. A editora, ela acabou escolhendo outro título. Por um lado, não era o título que eu tinha proposto, não é? Eles escolheram uma outra expressão que para eles achavam que fazia sentido dentro desse contexto. Mas eu gosto muito do título original, Cumbi, até porque faz referência a uma palavra de origem do Quimbundo, que é uma dessas línguas de origem angolana, Banto, não é? Aparentada aí do Kikongo, do Ovimundo, de outras línguas, e que no contexto brasileiro eu acho que diz muito sobre essa presença, não é? Banto na nossa cultura até hoje. Uma presença que é, em muitos casos, apagada, mas que está aí, não é? Está aí em formas de celebração, gestos, um monte de coisa. E em palavras também, não é? Formas mesmo de utilizar até o nosso português. Então eu gosto muito desse título. Tinha sugerido para eles até de trabalhar talvez com um subtítulo, não é? Outro. Mas eles acharam que para que o livro se comunicasse mais com o público norte-americano, seria interessante um título em inglês. E acabaram escolhendo esse título, enfim. É algo diferente do que eu tinha imaginado, mas, por outro lado, eu tenho que reconhecer que a Fantagraphics, ela tem um trabalho editorial muito interessante, né? E talvez um título como esse tenha aproximado o livro de muitos outros leitores. Público, né? De um público bem mais amplo. Bom, de fato, a cultura banta dentro dos Estados Unidos está muito subestimada. E, no fundo, nós aqui no Brasil estamos muito mais adiantados no ponto de vista dessas heranças, né? Ou pelo menos o reconhecimento dessas heranças africanas, né? Por mil motivos, né? Dessas diferenças entre nossas culturas, mas especialmente no campo da herança das palavras de origem africana que, né, falamos no nosso dia a dia, tem uma aproximação muito maior e a gente aprende também, né? Se o cumbi é o sol, se outras palavras têm alguma aproximação, a gente aprende a palavra também, não chega a ser um problema. Agora, a gente entende também, por outro lado, que, né, a gente já tem costumes, né, de ter esse contato com as editoras, né? Às vezes tem algumas razões de difusão do seu título, né, e a necessidade de manter ali uma difusão que seja uma linguagem mais imediata para o público, né, e lembrando também que o americano médio, ele não lê outra língua, né, ele só quer saber do inglês, então, certamente acaba vendendo menos, né, então são preocupações que às vezes a gente não tem e que às vezes casa com esse pensamento já, né, da própria editora e a gente acaba nos adaptando. Então, é uma coisa que não tem saída, é uma coisa, isso dentro da história da literatura, isso sempre ocorreu, né, e hoje em dia, inclusive, a gente tem muito mais liberdade do que foi no passado, né, na literatura, a gente tem 1000 histórias, né, de livros inteiros que foram completamente modificados pela edição, né? Então, enfim, isso faz parte são ossos do ofício, né? De qualquer forma, é interessante que você esteve também no evento, né, no congresso, numa conferência internacional, lá em Berlim, né? E me conta um pouquinho a respeito dessa conferência, como é que foi esse processo de ter ido para lá, para Berlim, falar um pouco sobre quadrinhos, né? Porque era um dos temas ali dessa conferência internacional. Sim, muito bem. Eu cheguei aí para Berlim 2 vezes. Uma primeira vez, creio que logo depois do lançamento do Cumbi, em alemão, acho que isso foi em 2017, se não me engano,
Agora, a noção de tempo a gente começa a perder, né? Tudo isso, nesse momento de pandemia. E depois, no começo desse ano, foi uma segunda vez. As duas vezes eu acabei indo a convite de universidades lá em Berlim. E principalmente a partir de eventos e discussões que aconteciam dentro de grupos da área de humanas e principalmente literatura, tá? Então isso eu acho que é algo interessante para mostrar como que hoje em dia, em diferentes cursos, em diferentes contextos, né, cada vez mais os quadrinhos eles ganham, não é, um status, vamos dizer assim, relevante, não é, de discussão sobre a nossa sociedade hoje ou no passado, né? Então, claro, a forma de ver a literatura de um modo amplo, compreendendo também os quadrinhos como algo dentro desse universo, é que fez com que houvesse esse tipo de convite. No caso desse ano, foi um evento especificamente, não é, da área também de literatura, desse grupo lá de Berlim. Foi agora há pouco, né? Pouco antes do problema da pandemia, né? Isso, sim, Em janeiro de foi em 2020, janeiro. né? Foi em janeiro. Em Janeiro de janeiro eu 2020. cheguei aí foi na primeira semana de janeiro. Tava bem cansado, viu? Do ano passado ainda. Imagino. E aí na primeira semana de janeiro teve essa viagem para Berlim e depois na última semana de janeiro teve uma outra viagem, mas foi para os Estados Unidos. Então essa discussão em Berlim ela foi muito interessante porque era um grupo, era uma discussão que envolvia pesquisadores lá da Alemanha e também pesquisadores norte-americanos, falando sobre literatura, falando sobre autores como James Baldwin, né, e diversos outros, e falando também sobre quadrinhos. No caso dos quadrinhos brasileiros, tinha uma discussão, então, sobre o meu trabalho, sobre principalmente o Angola Janga, mas também tinha uma discussão sobre obras como do João Pinheiro e da Sirlene, que é o livro Carolina. Também tinha outros autores brasileiros participando do evento, destacando aí a presença do André Diniz, que hoje em dia mora lá em Portugal, mas que fez o livro Morro da Favela, falando sobre o Rio de Janeiro. E lá eu pude ver um livro que eu até então não conhecia, de uma escritora alemã, que eu achei muito interessante, falando sobre a experiência de pessoas que são alemães de origem africana. Ela fez um livro relatando histórias desses alemães de origem africana. Muito interessante. É um trabalho que fala sobre, no período da Guerra Fria, no período, então, onde tinha ali a Alemanha socialista, não é? Parte da Alemanha, você teve uma presença de trabalhadores que saíam da África e parece que principalmente de Moçambique, e que iam para a Alemanha para reconstruir o país. Ficaram lá durante um período, não é? Passaram por diversas questões de discriminação também, mas enfim, alguns deles permaneceram lá, outros depois foram obrigados a voltar. Acho que principalmente no momento de reabertura ali da Alemanha, da queda do muro e tal, acho que um pouquinho antes disso. Mas, enfim, alguns deles ficaram na Alemanha, tiveram filhos, não é? Então, são gerações já de alemães, negros, que falam, não é? Fluentemente o alemão, claro. Inclusive, isso era muito perceptível quando eu passei pelo aeroporto de Berlim. Muitos trabalhavam, não é? No aeroporto. E ela fez um livro falando sobre essa trajetória. Algo muito interessante. E, para além de discussões como essa, o foco era justamente pensar nesses modos de reimaginar a África e a diáspora africana a partir dessa experiência diaspórica americana nas últimas décadas e também no passado. Uma discussão bem interessante, muito relevante.
Legal, interessa bastante isso também, tenho trabalhado um pouquinho a respeito disso, sobre essa herança afro dentro da Europa, né? Então, Sim. eu tenho trabalhado um pouco sobre isso, inclusive num dos meus livros, eu não me lembro agora qual, mas eu coloquei ali, talvez o Escritos Afro-Brasileiros, pode ser esse, eu coloquei na capa mesmo uma menina negra entre meninas brancas ao redor, que era uma menina alemã, né? Que de fato existe uma cultura Uhum. negra alemã bem antiga, né? E Uhum. essa foto é ainda do período nazista. Uhum. E é bem interessante, essa cultura negra alemã, ela é bastante forte ainda hoje, mesmo depois de todo o processo que existiu, né, durante o Sim. nazismo de extermínio, né, mas bastante interessante, algo que eu tenho também Uhum. trabalhado um pouquinho, pelo menos pelo viés da ópera, que são coisas, enfim, Uhum. tenho trabalhado aqui. Mas tem uma questão interessante também, né, dentro do seu trabalho, porque você faz já, né, há muitos anos o trabalho como ilustrador e como quadrinista, e você faz também muitas exposições. Eu queria que você falasse um pouquinho da História Negra, né, em quadrinhos, que foi essa exposição no Museu Afro Brasil, e eu soube também que você fez uma exposição lá em Maputo, né, lá em Moçambique, e eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, né? O quadrinhos é interessante porque se a gente vai na exposição, a gente tem uma ideia completamente diferenciada do quadrinhos, eu acho. Eu não sei se é porque eu tô ficando velho e cada vez mais a leitura fica mais difícil quando, né? E perceber também né, a mão do desenhista ali fica um pouco mais difícil, né? Acompanhar. Mas quando você está ali né, naquele impactante painel imenso, a gente tem né, um impacto grande, mesmo que você já tenha lido aquele trecho, você começa a descobrir coisas que você não percebia, eu acho, talvez. O que você acha Uhum. disso? Queria que você falasse, então, um pouquinho dessa exposição e dessas outras exposições que você tem feito, e um pouquinho sobre essas duas formas de linguagem falando do mesmo tema, né? Sim, interessante. A minha formação ela é em artes plásticas, mas vamos dizer assim que eu nunca foquei, não é, a minha trajetória muito para a exposição de obras. Embora, claro, tenha feito estudos, trabalhos, não é, com pintura de quadros e Uhum. outras coisas, mais para o espaço expositivo. Mas no meio da graduação, não é, até o fim, eu fui me direcionando muito para os quadrinhos e para a ilustração, e aí fui dirigindo para dentro desse contexto. Então, vamos pensar assim que o quadrinho, ele se realiza em grande parte, pelo menos se a gente considerar o quadrinho moderno, vamos dizer assim, de meados do século XIX até hoje, não é? Muito pelo formato, pela forma como ele se apresenta para o leitor. Então, o tipo de mídia que você utiliza tem uma influência muito grande. Se é a mídia impressa, o jornal, tipo de papel, não é? Se é uma revista, se é um livro, ou se é uma apresentação, como hoje é tão comum na internet, pelas redes sociais, por um blog, ou Instagram, ou outros formatos. Então, o quadrinho, ele tem, vamos dizer assim, uma relação íntima muito forte com a forma como ele vai ser veiculado. E tem muitos quadrinhos que, inclusive, a sua forma de apresentação muda de acordo com a plataforma onde ele está sendo veiculado. Entende? Então, é muito comum o quadrinista ele fazer o seu desenho, pode ser no formato de papel, não é? Como eu faço aqui, ou utilizando tablet no formato digital. Mas a gente pensar muito no resultado final, como que isso vai ser impresso, porque milhares de pessoas podem ter acesso a essa obra a partir da impressão ou a partir da divulgação na internet, entendeu? Então isso conta bastante.
não tanto a questão do original, não é? É claro que eu gosto de fazer no papel, ainda não me acostumei, enfim, a gente é um pouco da velha geração, né? Então essas questões ainda pesam. Ainda não me acostumei a fazer em tablet, coisa assim e tal. Gosto muito desse contato com a folha. E depois digitalizo, aí realizo alguns detalhes no computador, balão, falas, onomatopeias e tal, e aí fica pronto depois no formato de livro, entendeu? Utilizando Photoshop, geralmente, e depois o InDesign para a edição do livro. Então, esses livros, eles acabaram ganhando uma projeção que eu não imaginava, muito maior, não é? Que eu pude vislumbrar inicialmente, principalmente no caso do Cumbi e do Angola Janga. E creio que, devido a essa relevância deles e a circulação deles entre muitos professores, estudantes, e todo mundo não é interessado em histórias, repensar essa história também do Brasil e tal, ele acabou ganhando, acho que, uma importância social e artística razoável, que fez com que curadores, né, e outras pessoas começassem a pensar nessa obra no formato também de exposição para museus. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que o quadrinho, ele tem esse potencial, entende? De dialogar com diversos públicos. E aí, é claro, se no formato de livro você tem acesso a uma narrativa que acontece linearmente nas páginas, não é? E essa parte da narrativa, vamos dizer assim, ela é algo preponderante no formato de livro. Quando a gente pensa na questão da exposição, isso talvez já não seja mais o mais relevante. No caso da exposição, o mais relevante fica sendo você ter acesso e contato com a obra original ou numa outra escala, mesmo sendo impressão, onde você poderá ter contato e ver certos detalhes, como justamente você citou, que no formato impresso você não tem, pela dimensão menor, não é? E por ter também atenção ali, principalmente no formato de livro, na narrativa, e não nessa questão do detalhe, do desenho, e de pensar em como que essa obra, principalmente quando a gente pensa no formato em obras que são em papel, mas também em formatos digitais, como que existe um processo, uma forma de criação, não é, artística por trás da elaboração desses livros. E a exposição, eu acho que é um espaço interessante para a gente pensar nisso, para a gente pensar no processo, para a gente pensar na forma de execução do original e para a gente pensar também, como aconteceu no caso da exposição gigante, não é, enorme, que aconteceu no Museu Afro-Brasil, que ficou lindíssima, nas conexões também com outros artistas, já que na exposição tinha lá também vídeos, e bem como a exposição já fazia parte de um contexto do museu, onde ali do lado tinha obra de artistas renomados, não é? Como, por exemplo, Rubem Valentim, Mestre Didi, estava ali do lado, na época que teve a exposição, e outros artistas. Então, o espaço da exposição, ele permite isso. Ele permite a gente começar a fazer conexões dessa obra e aproximações com outros artistas que geralmente a gente não vê de um modo tão próximo assim. E isso é muito rico. O Manuel Araújo, ele tinha já explorado anteriormente a essa exposição, lá dentro do Museu Afro-Brasil mesmo, ele fez algumas pequenas experiências, né, não tão grande como essa sua exposição, mas eu me lembro bem do Alex Valauri, né, a gente teve lá uma exposiçãozinha do Alex Valauri, não tinha tantos trabalhos quanto teve na sua, mas teve uma outra um pouco maior, que era sobre o Rio Tintim. Não sei se você chegou aí, essa exposição foi há muitos anos, mas provavelmente foi deixa eu me lembrar quando foi essa exposição, cerca de 2010, por aí, 2011, e foi uma exposição que fez bastante sucesso, a despeito de ter tido várias dificuldades, né,
porque é uma figura também com uma, né, com totalmente problemática do ponto de vista colonialista, né, e a gente todo nesse processo decolonial e chega o Rin-Tin-Tin ali para dar o Manuel sempre teve esse lado, né, como é que se diz, de bruxo, né, de querer, de advogado do diabo, trazer... Né? Oi? Ele é um grande provocador também. Provocador, né? Exatamente, né? Aquela exposição da Marilyn e tudo mais. Se eu não me engano, essa exposição, se eu não me engano, ela foi a exposição de quadrinhos africanos, não foi? Chamada, acho que era Picha. Picha, acho que teve a Picha também, mas eu acho que ela não estava incluída na Picha. Era uma outra só sobre o Tintim? Uma só pelo que eu me lembro, né? Faz muitos anos isso, mas de qualquer forma, ele explorou um pouquinho isso também, certas linguagens que não estavam dentro do circuito do museológico, né? Por exemplo, ele chamou lá vários grafiteiros também para fazer aquela exposição Territórios, né? Foi bastante interessante também, o momento em que trouxe ali vários grafiteiros que passaram a se enturmar com o ambiente museológico e tratar, e ver, não só eles próprios tratar, mas as pessoas, né, começaram a tratar ali como o seu aspecto, né, artístico, né, seu aspecto visual, que é algo que às vezes você não tem tempo de fazer quando você está absorto na história ou numa mensagem mais direta das ruas, né, e quando você está ali dentro do museu, você já tem um momento de calmaria, né, e de fazer com que esse seu olhar comece a prestar mais atenção ali nas formas, né. Então, eu acho que realmente é bastante interessante. Eu tenho, obviamente, né, eu tenho os seus livros, né, mas eu estava relendo para fazer essa nossa conversa, e eu me lembrei, se não der para ver agora, depois eu mostro com calma. Eu acho que você nem vai se lembrar disso. Vamos ver se eu consigo acertar aqui para enxergar. Sim, dá para ver. Né? Olha que interessante aí. Já faz um tempinho, hein? Faz um tempinho já. Pelo apoio e conversa, Jess. O seu autógrafo, exatamente, seu autógrafo tá ali, né? Renata e Alessandra, né, que é minha esposa, obrigado pelo apoio e conversa sobre jazz. Marcelo, 2008, tá vendo aí, ó? Tenho aqui, ó. Aprendendo a fazer autógrafo, hein, nesse momento. Ai, muito bom. Muito bom, Marcelo, a gente está encaminhando aí para 1h20 de entrevistas. Eu estou muito agradecido por seu tempo, de você ter, né, despendido esse tempo para a gente, mas não quero abusar muito, não. Não quero abusar muito do seu tempo. Queria mais agradecer realmente essa sua disponibilidade, agradecer por essas maravilhas que você nos trouxe e tem nos trazido, né? E queria, na verdade, encerrar com uma última pergunta. Queria saber se você já começou a falar um pouquinho sobre essas dificuldades aí de período de pandemia, né? O trabalho está indo mais devagar, mas que seja devagar e sempre, né? Que se continue. Espero que o seu trabalho vá dentro do seu tempo também, né? Que você consiga alcançar esse tempo. Mas se você quiser já dar uma pitadinha aí do que está vindo pela frente, já ficaremos muito agradecidos aí, viu? Se você puder falar um pouquinho o que está vindo aí pela frente. Sim. Olha, estou trabalhando em pelo menos 3 projetos de livro agora. Mas agora foquei em um deles. São 2 projetos de livros mais históricos, falando principalmente do século XIX, aqui no Brasil, e um outro projeto de livro mais contemporâneo, falando aí das últimas 2 décadas aqui no Brasil. Mas creio que o livro que provavelmente devo publicar no ano que vem, se tudo der certo, acho que até o final do ano sai, é um livro mais histórico, falando sobre o século XIX. Tenho lido bastante sobre isso, muitos trabalhos do Robert Slenes, do Sidney Chalub, e diversos outros escritores, da Ana Flávia também, Magalhães. É um universo riquíssimo a gente pensar
no século XIX. Isso porque, quando a gente pensa na questão do tráfico de pessoas, né, do tráfico de africanos para o Brasil, são cerca aí de quase 5 milhões de pessoas que chegam no Brasil, provavelmente outras 5 milhões de pessoas que vinham para o Brasil e que não chegaram aqui, porque morreram no trajeto, não é? Nas vias de acesso lá na África, do interior, não é? Até o litoral, e outros que morreram no navio negreiro, enfim, muita gente. E se a gente pensa no tráfico para toda a América, a gente está falando aí de mais de... são cerca de 10 milhões de pessoas que chegam vivas, não é? Ou quase isso, na América, e outras mais de 10 milhões que morrem também nesse trânsito, né? A chegar, que não chegaram até aqui. Então, muita gente envolvida. Enfim, quando a gente pensa no Brasil, são quase 5 milhões de pessoas, e no século XIX, principalmente na primeira metade do século XIX, final do século XVIII, de 1740, 50, mas principalmente de 1800 até 1850, no período onde vem a maior quantidade de pessoas aqui para o Brasil. São quase 3 milhões de pessoas que vêm nesse período. E muita gente que vem, inclusive, no período de tráfico ilegal, depois que a gente tem a lei proibindo o tráfico em 1831, que é aquela lei com influência, não é, da pressão inglesa, que geralmente a gente trata como lei para inglês ver, não é? Que funcionava para dizer para os ingleses que não tinha mais tráfico, mas, na verdade, o tráfico continuava como nunca aqui no Brasil, de uma forma enorme. Então, esse período é um período muito interessante, porque, inclusive, a gente tem um pouco mais de documentação sobre isso. É um período que, além dos desenhos, a gente já começa a ter, principalmente por volta de 1850 e 60, fotografia como forma de registro de algumas dessas realidades. E é um período onde nós temos também uma grande preponderância dessa população escravizada no Brasil, não é? Dentro de um contexto escravista e violento, e que vão parar no Sudeste, e principalmente interior, não é, ali do Rio de Janeiro, e depois interior também de São Paulo, Campinas e outras imediações. Então, esse contexto todo tem me interessado bastante em pensar em novas histórias, assim como também histórias que remetem a um movimento muito rico de contestação da escravidão que acontecia em outros espaços para além dessa via sudeste, não é? Rio de Janeiro e São Paulo, em portos importantes aqui do Brasil no século XIX, como o do Maranhão, envolvendo quilombos também no interior do Maranhão. Enfim, tenho estudado e lido bastante sobre algumas histórias envolvendo esse período, e acho que são histórias muito relevantes para a gente repensar também no Brasil do século XIX, e pensar também que, quando a gente fala, principalmente no século XIX, e em meados do século XIX até o final da escravidão, a gente está falando também de uma grande população já não mais escravizada, mas uma população de homens e mulheres negros, libertos, alforriados, não é, de algum modo, ou em vias dessa negociação de liberdade, e que já em meados do século XIX, por volta de 1850, 60 e tal, já é uma grande parcela dessa população negra aqui no Brasil, maior até do que a população de escravizados. E é um contexto social extremamente invisibilizado dentro das nossas narrativas, e que eu acho que é relevante a gente repensar. E tem diversos historiadores falando muito bem sobre isso. Maravilha. Então quer dizer que virão aí coisas interessantíssimas aí dos seus novos trabalhos, né? Estamos... Espero. Com certeza, com certeza. Estamos animados aí, aguardando, então,
esse forno aí, esse forno das ideias, né? Sim, sim. Poder trazer esses novos, como eu costumo chamar, né, eu tenho meu forno, meu forninho também, não se compara ao seu, né, mas eu tenho meu forninho também, aí sai ali o que eu costumo chamar de pãozinhos, né, os pãozinhos Sim. quentinhos aí para a gente discutir. No fundo, a gente tá cada um no seu campo, né, cada um no seu, né, na sua área, fazendo também esse mesmo processo aí de divulgação da cultura africana e afro-brasileira e de também, ao mesmo tempo, de comunhão, né, desse Brasil africano, né, porque é algo que ainda precisa ser bastante explicitado, né, porque a noção de minoria, ela não descreve a realidade brasileira, né, que é um termo muito abstrato, né, e o Brasil africano ainda precisa muito para se reconhecer, né, então eu acho que o seu trabalho, ele vem ao encontro disso, e é extremamente importante, né, não só pelo reconhecimento que ele já tem, né, mas também pela difusão, porque a área de quadrinhos, ela cresceu muito, né, ao longo Sim. dos últimos anos, né, então eu acho que nessa área, a ausência também dessa temática nessa área ainda é patente, mas ela aumentou bastante, né, da época que você começou como pioneiro, praticamente isolado, né, realmente é muito bom. Então, agradeço muito aí suas novas ideias e que esse forno continue lançando aí muitas coisas legais para a gente se deliciar, certo? Obrigado, Renato. Valeu mesmo. Valeu, Marcelo de Salete, aqui E no Ars abraço. Mundo Project. Oi? Um forte abraço para todos vocês, viu? Nós que agradecemos, nós que devolvemos aí esse forte abraço e aguardamos aí as nossas próximas conversas. Certamente o Marcelo vai voltar ainda para o Ars Mundo e trazendo algumas novidades, né? E eu gostaria de convidar a todos, então, que nos sigam nas redes sociais e acesse o nosso site. Sempre temos algumas palestras, né? Esse mês agora de novembro teremos algumas entrevistas, né? Mas temos normalmente algumas palestras já disponíveis no site, vocês poderão aí se deliciar um pouquinho aí do conhecimento aí desenvolvido dentro da artsmundoproject.com. Então, Marcelo, mais uma vez, cara, valeu mesmo, um abração e força para você. Valeu, valeu, Renato. Valeu. Mantenha-se seguro aí e usando máscara. Sim, sim, todo mundo, né? Se cuide nesse momento, viu? Essa Abração. pandemia ainda vai demorar ainda um pouquinho, mas logo, logo a gente vence essa guerra aí. Sim, sim. Tá certo. Beijão para você. Tudo de bom. Abraço. Abração.